Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti, fazia tempo que não vinha. Eu tava com saudade de você, também, Sandra. Eu também. Faz o quê? Uns 2 meses que a gente não se vê? Quase isso. A última vez que a gente se viu, ainda podia ir pra mesa? Pois é. Que a gente foi, deu risada. Verdade. E que bom chegar e encontrar todos saudáveis. Sim. Né? Ver as mesmas pessoas, porque tá muito difícil a situação, né? Mas graças a Deus, tá tudo bem. E vai passar. E vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, sabemos, como a doutora Sandra já introduziu, que este é um momento delicado. Por isso, ela, nossa querida Pamela Domingues, entrevistou via Skype o médico anestesista Leonardo Rosa, que abriu mão neste momento da guarda compartilhada da filha para protegê-la. Vamos acompanhar a entrevista, depois a gente aprofunda o assunto com a doutora Sandra, respondendo as perguntas do pessoal de casa. Vamos lá. O Leonardo Rosa, ele é anestesista e ele tem a guarda compartilhada da sua filha Júlia. Eu queria que você me contasse, Leonardo, como tem sido a dinâmica de vocês durante essa quarentena. Olá, Pamela, um prazer imenso conversar com você. Então, Pamela, eu sou médico, sou anestesista, eu e minha ex-esposa, nós optamos a dar mais segurança para nossa filha Júlia e realmente nós optamos a colocar a Júlia em isolamento, né? Então ela fica com a mãe durante esse período que eu fico de frente, né, com os pacientes e posso correr o risco de trazer alguma infecção para dentro de casa. Então, o seu contato hoje com a Júlia é por chamadas de vídeo, vocês conversam diariamente, mas à distância. Exatamente, exatamente. Ela tem o telefonezinho dela, ela me liga, eu ligo para ela, o tempo todo a gente está se falando, interagindo, o tempo todo, como sempre foi. Só agora não é corpo presente, mas a gente se fala o tempo todo. E ela entendeu, ela entende o que está acontecendo com o mundo e ela respeitou a decisão de vocês? Respeitou, ela ela está super por dentro do que está acontecendo, ela sabe dos meus riscos. Eu falo, filha, papai está o tempo todo com as pessoas, lidando com as pessoas que estão doentes, então papai tem muito medo de contaminar você, então a gente preferiu deixá-la com a mamãe, ela super de boa. Eu tenho um filho do meu novo casamento que eu não consigo isolar, que fica aqui presente dentro de casa, mas eu tomo os devidos cuidados. Como que é a sua rotina na sua casa, então, para não contaminar o seu filho e a sua esposa? Então, durante os procedimentos cirúrgicos, lógico que a gente coloca toda a preparação, né? E após os procedimentos, a gente toma um banho dentro do hospital, chega, eu entro pela casa na porta de serviço, né? Deixo minha roupa lá e vou direto ao banheiro, não falo com ninguém até o presente momento. Só depois que eu sair do banho, eu começo a falar de novo. Então, tomo 2 banhos, um no hospital e um dentro de casa. Você, como médico, qual recado você daria para quem está nos assistindo agora, que tem a guarda compartilhada? Qual que é a melhor decisão nesse momento? Então, a melhor decisão é realmente deixar o filho, né, que é o nosso bem maior, com as pessoas que não estão se expondo tanto na rua, né? Eu, como médico, estou de frente, a minha filha fica com a minha ex-esposa, que está dentro de casa, está em quarentena, cumprindo realmente. Perfeito. Muito obrigada, viu, por falar com a gente. Obrigado, Pamela. Felicidade. Tchau. Prazer. Obrigada. Prazer. Doutora Sandra, ele está... Parabéns pela entrevista, viu, Pamela? Daqui a pouco a Pamela está aqui conosco com boas notícias e na ginástica. Doutora Sandra, ele está na linha de frente. Linha de frente. Eu tenho casos, tenho médicos também. O que prevalece nesse caso é o bom senso. A guarda compartilhada, ela também tem os dias de visitas. Então, é possível fazer a visita e colocar a criança em risco? É bom ter o bom senso, evitar esse tipo de coisa, principalmente no caso dele que é médico e outros que têm esse contato com as outras pessoas, evitar. Precisa ingressar com uma ação para pedir revisional de visitas? É como eu disse, o bom senso deve prevalecer. Se não prevalecer o bom senso, então deve-se buscar o judiciário. Está funcionando? Que em casos graves ele não está funcionando, mas nós conseguimos fazer trabalhos via internet, fazer distribuição de processo grave, pedindo liminar, etc., para que o juiz decida esses casos. Então, por exemplo, insiste nas visitas, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, sabe toda aquela história? Então, para evitar toda essa situação, então aí se busca o judiciário. Mas como que as pessoas estão se comportando? Porque já é um período difícil, sofrido, estressante. Se você ainda chama a polícia, meu Deus do céu, a vida vai virar um inferno. Exatamente. Então, o que eu oriento? Olha,
tenta conversar, trocamos e-mail, falo com a parte, com o advogado da parte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as visitas via vídeo. Videoconferência, FaceTime, utilizar o celular, que pode fazer pelo WhatsApp. Então, marca-se um horário. Então, não é ligar toda hora durante o dia ou todos os dias. Mas organizadinho. Então, organizadinho. Então, a criança precisa ter isso também. Então, olha, tal hora o papai vai ligar, ou a mamãe vai ligar para você para conversar e não estender muito, porque é difícil você segurar uma criança pequena de 3, 4 anos. Exatamente, ficar durante meia hora fazendo uma conferência de vídeo. Então, dividir, olha, 10 minutos, 5 minutos, 15, se quiser conversar mais, coloca os brinquedinhos, facilitar essa comunicação, aquele que está com a criança, facilitar, colocar a tela, né? E tá acompanhando para que a criança mate a saudade, fazer ali meio de campo, né? O que é importante é que vai passar, isso é assim, provisório, não vai modificar as visitas com essa situação e vai voltar ao normal, se Deus quiser. Vai voltar. Vai. Vamos então às perguntas do pessoal de casa. A primeira pergunta foi enviada pela Cleo. O pai insiste em visitar os filhos semanalmente e retirá-los a cada 15 dias. Já chamou até a polícia por causa disso. Temos medo por conta do coronavírus. O que devemos fazer? Olha, Regina, quando não há esse bom senso, não há entendimento, então é aquilo que eu digo, ingresse com um pedido judicial, procure o seu advogado que acompanhou o caso especificamente ou de sua confiança e peça a suspensão das visitas, tendo em vista essa modificação de fatos, fato extraordinário. É temporário. É temporário. Tá. Então, essa suspensão das visitas e que seja feita uma outra situação que pode ser por vídeo, enquanto perdurar essa questão da pandemia. E depois volta tudo ao estado normal. Porque não é possível a pessoa ter que atender policial, fazer ocorrência, ir até uma delegacia, quer dizer, é muito complicado. Então, ingressar com pedido e fazer o pedido da suspensão. Tá. Próxima pergunta. Marcelo, diante do cenário que estamos vivendo, suspensão de contrato de trabalho, diminuição do salário ou mesmo suspensão total da renda, como o devedor deverá agir em relação à pensão alimentícia? Isso. Esse é um outro problema, né? Nós falamos das visitas e aí tem o problema da pensão. Então com a pandemia suspende o pagamento da pensão alimentícia? Mas a criança tem que comer. Tem que comer, não pode. Então não existe uma previsão de que vai se suspender, a não ser que existe justificativa plausível, verdadeira, de acordo com os fatos. Então, como é que funciona? A sentença que decide os alimentos, ela não transita em julgado, que a gente fala assim, olha, pode mudar conforme muda a situação daquele que paga e da situação daquele que recebe. Sim. Então, veja, hoje é lógico que o quadro social, financeiro, profissional mudou para todo mundo. Então, houve redução de salário para 50%, houve até suspensão de salário. Então, as pessoas estão recebendo uma ajuda governamental ou não estão recebendo, está sem receber nada e não tem meios para a sua própria subsistência. Então, se ele não tem para a sua subsistência, óbvio que ele não tem como colaborar. Mas não existe assim, a criança precisa. Então, tem que haver o bom senso nesse momento e pedir para aquela parte que tem a guarda dessa criança, que obviamente supre com essas necessidades, que vai ter que colaborar mais nesse momento até que as coisas se ajeitem. Nossa. Se não houver entendimento, Regina, vai ter que ingressar com um pedido judicial demonstrando faticamente, ou seja, através dos fatos, documentos e provas de que houve redução salarial, de que houve suspensão salarial, de que houve perda do emprego, para poder justificar essa falta de pagamento, para evitar consequências severas contra aquele que paga alimentos. Perfeito. Mais uma pergunta. Carla Cristina, o pai deveria depositar a pensão todo dia 5 de cada mês e não fez. O que devo fazer? Olha só, se deveria depositar, não depositou. E o grande problema é não justificar.
não justificou por que não está fazendo. Porque o grande problema que a gente vê é que existem aqueles oportunistas. Em todas as áreas. Em todas as áreas, em todas as situações. Então vamos selecionar o joio do trigo, né? Boa. Vamos ver aí se realmente essa pessoa está passando por dificuldade, se teve suspensão salarial, ou se aproveitou, desemprego, pegou carona ou se na se onda. aproveitou, exatamente. Porque existem profissionais que estão trabalhando normalmente, recebendo normalmente, e aliás, algumas áreas estão em alta, né? Estão recebendo normalmente, então não pode pedir a suspensão e nem a diminuição. Então, o que eu sugiro? Não houve justificativa, nem um e-mail, nem uma mensagem pelo WhatsApp, ou que seja, olha, estou com problemas, vou depositar ou vou ter que diminuir 50%, não justificou? Então, ingresse com a cobrança, porque de qualquer forma o devedor vai ter que se manifestar e justificar por que não está fazendo, né? E aí o juiz vai decidir, olha, temporariamente, por 2 ou 3 meses, ou enquanto durar a pandemia, vai ficar suspenso ou vai reduzir para 50%. Como que justifica? Olerite, carta da empresa, documentos da empresa. Provando, provas documental da empresa, né? Ou do seu negócio, né, que é público e notório, então junte todos os documentos, fotos, etc., demonstrando que não está trabalhando, para que o juiz decida, então. Evitando, inclusive, Regina, a prisão do devedor de pensão alimentícia. Ui, né? Então tem que tomar providência. Não é só não pagar e deixar, largar, perfeito. Tá bom? Mais uma pergunta enviada pela Lilian. É possível aplicação de multa ou inversão de guarda por motivo de suspensão das visitas devido ao coronavírus? Olha, sempre que o pai ou a mãe evita as visitas, dificulta a aproximação do pai com a filha ou o filho ou da mãe e etc, e vice-versa, que existe essa questão, é possível discutir uma possível alienação parental, é possível, ainda é nessa situação, existem as pessoas que aproveitam disso. Então, veja, no caso, poderia ter aplicação de multa, inclusive chegando ao final de inversão de guarda, por uma série de procedimentos, investigatório, processual, etc. Mas para que não se chegue a tudo isso, né, só pelo caso da pandemia e quando não há o bom senso entre as partes, então é interessante levar ao judiciário essa discussão. Olha, eu estou pedindo a suspensão, mas não é porque eu não quero a proximidade do meu filho ou da minha filha com o pai ou com a mãe. Eu preciso resguardar a integridade física da criança, então neste momento não colocarmos em risco. Então tirar da casa o trânsito, permanecer numa casa, um outro ambiente. Circular, exatamente, muda o ar, etc. e tal. Então não colocar em risco. Então já que não há entendimento e para não correr o risco de pagar multa diária para não entregar a criança ou inverter a guarda ou qualquer coisa nesse sentido, então ingressar com um pedido para que o juiz diga, olha, suspenda temporariamente ou espaçar mais. Você sabe que eu vi um caso em que os pais fizeram o seguinte, nós não temos guarda alternada só em raríssimos casos, mas o que eles estão fazendo, para a criança não ficar circulando finais de semana, dias alternados, então eles fazem assim, olha, um mês fica na casa do pai, o outro mês fica na casa da mãe. E assim eles estão se entendendo. Dizer, mais uma desse período, né? A gente vai ser obrigada a conversar e achar uma outra alternativa. Com certeza. Porque a criança não pode ficar nesse joguete, porque você tem que pensar o seguinte, a saúde dela está em primeiro lugar. A preservação da integridade da criança, o bem-estar da criança, sempre em primeiro lugar. O pai sente saudade, a mãe sente saudade, tem que sanar de outras formas, ainda que seja virtualmente. Perfeito. Mais uma. Marlene, já liberei as visitas por vídeo, pelo computador e celular, porém, o pai se conecta deve ser várias vezes. Várias vezes. O que posso fazer para que isso não aconteça tantas vezes ao dia? Porque aí quebra a rotina, Quebra a rotina. E a criança, imagino eu. Vamos falar a verdade, a criança não quer ficar conectada, a criança não fica conectada num vídeo, num filme. Dependendo do tamanho, desenho, não fica, desconecta. Então, assim, conversar, manda um e-mail, eu sempre digo o seguinte, não fica discutindo ao telefone.
Então, mande um e-mail relatando, olha, nosso filho, nossa filha, nossos filhos têm atividades escolares, porque as escolas também estão mandando as atividades para serem feitas em casa. Então, eles têm horário. Então, vai ter que ter horário para levantar, para se alimentar e para fazer Tem uma rotininha. as tarefas. Então, olha, o melhor horário, senta com as crianças e diz, olha, o papai ou a mamãe vai ligar nesse horário, o que vocês acham, mas neste horário vocês têm que estar ligados para falar com o papai ou com a mamãe. Não pode brincar, vai ser um horário para vocês conversarem, contar tudo o que fizeram e etc. Então tá, vai ser 3 vezes por semana ou todos os dias em tal horário. Porque, Regina, não pode deixar um celular na mão de uma criança, ainda tem essa, um iPad, etc., deixar na mão da criança, porque você tem que ter ciência de tudo que ela está fazendo. Está conectada, você não sabe se de repente desconectou, aí o pai está ligando e a criança sabe se está falando realmente com o pai ou com a mãe. Então, a mãe naquele momento ou o pai, o responsável tem que estar ali observando se a criança realmente está ali falando com o pai ou com a mãe ou com os avós ou com quem quer que seja da família e se a conversa realmente está tudo bem, está rolando, está tudo certinho, É entendeu? sempre bom supervisionar. Exato, porque às vezes você está escutando a criança falar, pensa que está falando com algum familiar e não está. Então quer dizer que aquela pessoa que está com a criança vai ter que dispor daquele período também para ficar ali. Ô Daniotti, é igual a gente que tem marcado reunião. Sim. Marca, né? Muitas pessoas têm todo mundo sentadinho, conectado, prestando atenção naquilo, não é verdade? E o pai e a mãe tem que entender, criança não gosta de ficar muito tempo ao telefone, raramente. Raramente, tem que ter aquele dia que ele está muito feliz e contar as historinhas. Mas entenda isso também, né? Aquele pouco tempo que seja saudável, que a criança esteja feliz de falar, vai querer falar no dia seguinte. Mas se ficar muito insistindo, Regina, a criança rejeita. Então é um conselho que eu dou, tenta fazer uma coisa bem legal, mostrar brinquedo do outro lado, contar novidades. E entender o tempo da criança, isso é fundamental. É fundamental. Mas a minha filha até hoje, 22 anos, é que agora ela está morando comigo. Deu um tempo, ela fala, então tá, mãe, tchau. Não é assim? Eu acho que tá engrenando a conversa. E se o assunto não for agradável para ela... Antes ainda. Né? Os 2%. Tá bom, mãe, Sua filha fala, tô com 2% de bateria? Ah, sim. 2% de bateria é um clássico na minha vida. É aquele tá bom. Isso aí é, né? Até a gente também, né, Regina? A gente tá ocupado e tal, aí vem com umas conversas, você fala, tá bom, tá, ok, né? O ok, então, né? Perdão, eu tava tão entretida. É pra eu conversar com a Camilinha... vou ter que encerrar, Daniotti. Ai, que pena, mas tudo bem, já valeu as informações, né? E cuidado com violência doméstica, então... Diz que tá aumentando, Aumentou, mais de quase 40%. Polícia 190, não espera, mande um SOS para aquele que você conhece. Se não consegue porque está com o violento dentro de casa, como que vai ligar e falar, estou passando violência? Então manda uma mensagem rápida para alguém que você conhece, socorro. E a pessoa que recebe essa mensagem já chama a polícia e para te ajudar. É essa mensagem que eu quero passar. Tem tido muitos casos. E podendo 190? 190, imediatamente. Bom, Instagram e Face da doutora Sandra Daniotti, muito simples. Já vou dar o e-mail sdaniotti@uol.com.br sdaniotti@uol.com.br Daniotti, II, 2 T's. No Insta e no Face, Sandra Daniotti. No Instagram tá Sandra Daniotti. Exato. E tem o telefone também, que é 11 94554 3405. 94, tá certo? É o WhatsApp, que nós estamos trabalhando home office, então ali nós recebemos mensagens, emergência, tenho atendido casos de violência doméstica. Qual que é o número? É o 94554-3405. Então a minha assistente monitora, já encaminha, já respondemos, se for o caso, para medidas de urgência, a gente já vai indicando. Aumentou o volume de trabalho? Já tínhamos em andamento, o que aumentou muito essa questão das visitas, alimentos e violência doméstica. Eu tive que atender alguns casos, pessoalmente, de violência doméstica, pedir medidas protetivas, Regina. Porque realmente houve um aumento. Coisa. Sim, porque as pessoas... E outra coisa que eu vou dizer, o violento, ele não se tornou violento por causa do coronavírus, tá? Então, o Covid-19 não torna as pessoas violentas, ele adoece as pessoas. O violento já é violento. Essa união, ficar muito tempo junto, ele acaba se revelando, extrapolando, e a pessoa precisa tomar cuidado porque está havendo
mortes e violência muito séria com relação a isso. E você consegue, semana que vem, separar um tempinho para vir aqui conversar com a gente sobre isso? Sobre isso, vamos sim, com o maior prazer, a gente tem que divulgar. Veja com a produção quando que você pode, aí a gente foca nisso. Isso, vamos fazer sim. Tá bom. Vai com Deus. Muito Parabéns obrigada, pelo viu? trabalho. Um beijo para todos. Lindo.